Olá a todos, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem. Esse aqui é a apresentação do texto Interdisciplinaridade Sistêmica e Estudos Geográficos Ambientais, que foi escrito pelo Rodrigo Gomes e pelo Carlos Espíndola, né? E publicado na revista Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Paraná em 2007, né? Então, essa apresentação é da disciplina Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é ministrada pelo professor Hermínio Fernandes no programa de pós-graduação da UFSCar, Sorocaba. Esse texto ele está organizado da seguinte maneira: temos a introdução, temos 6 tópicos, né? Então, a introdução, depois a contextualização dos estudos de natureza ambiental, a evolução da perspectiva sistêmica, aspectos da relação homem-natureza, sujeito e objeto, as aproximações com os estudos e modelos ambientais e as considerações finais. E a gente vai falar sobre cada uma dessas partes aqui nesse texto. Na introdução, ele já deixa claro o seguinte, que a dificuldade de estudos geográficos ambientais para o tratamento conjunto do dinamismo dos sistemas físico-naturais associados com a complexidade das questões e pertinências humanas são também reflexos de certos dualismos do conhecimento ocidental, ou seja, que essa questão, essa dificuldade de você estudar a natureza e o homem juntos já é um aspecto que já vem de longa data, é algo muito presente, né? Então, para você entender, e acaba sendo muito complicado, os estudos são muito distantes, né? Isso é um ponto que foi levantado. E essa distância, né, estabelecida entre o homem e a natureza, promove no móvel moderno um sentimento de não pertencimento e reconhecimento, como se a humanidade não fizesse parte da natureza. E essa é que é um grande ponto assim que acaba sendo crucial no estudo científico, inclusive na geografia. Nesse próximo slide a gente pode ver aqui o seguinte, que sempre você vai ter lá a separação homem e natureza, né, que é colocado como sujeito e objeto, como se fossem coisas distintas. E isso dificulta um pensamento mais interdisciplinar, porque no fim das contas, se você trata as coisas como separadas, elas no fim das contas você não vai conseguir estudá-las juntas. Tratando como E essa dicotomia sujeito-objeto fica evidente na geografia também, né? A incomunicabilidade entre as áreas humana e física. Isso é que é a parte mais complicada, né? Então, e mesmo que nos programas tente-se fazer uma integração, uma junção entre esses dois caminhos, essas duas áreas, no fim das contas, quando vai apresentar em eventos, coisas assim, você tem a separação, você tem a caixinha de cada um, até no mesmo nosso programa, como já foi até mencionado em aulas também. Dentro desse contexto, você tem também o impulso que a teoria geral dos sistemas e a da cibernética levaram para um pensamento interdisciplinar, ou seja, a construção dessa diversidade, né? Com isso tudo. E a ideia de que também esse contexto todo é uma forma de resposta, né, ao desenvolvimento, ao período desenvolvimentista e planificador do Estado capitalista, né? Então, aí coloca-se sobre o método, no próximo slide, sobre o método hipotético dedutivo, né? Que foi um ponto de partida para essas concepções, né? E aí, dentro desse contexto, você tem a ideia de riqueza e pobreza teórica, né? Mais em cima das hipóteses e tudo mais, que acaba se formulando, né? E no fim das contas, no próximo aqui, nesse outro slide, nós temos aqui que as teorias que se tornam paradigmas acabam virando a base para se elaborar novos modelos, ou seja, a formação de novos modelos está em cima das teorias. Só que temos que ficar atentos ao seguinte, que a teoria ela é importante, ela é fundamental, mas a ideia e a definição do modelo de um paradigma não pode impedir que a gente seja criativo, que a gente produza coisas novas. Então, a gente tem que estar sempre aberto a isso, que é um ponto destacado, e também reconhecer esses modelos permite te aprimorar, fazer os modelos funcionarem, tornarem mais práticos, né? Então esse artigo ele foi escrito na ideia de tentar conectar esses estudos geográficos, né, buscando o desenvolvimento que foi promovido principalmente no século XX, constituindo entendimentos amplos, mais flexíveis, também acerca da dinâmica da matéria e de dualismos fundamentais para esse conhecimento.
Então, tentando flexibilizar um pouco essa ideia, né, de que você tem a relação do sujeito, objeto, homem-natureza, essas dualidades, elas não sejam tão radicais, né? E aí você tem vários exemplos de situações dos sistemas, tudo mais que vai ocorrendo. E aqui no último slide da introdução, também se coloca assim o que é interdisciplinaridade para os autores, né? Então, dentro do contexto deles, então vamos lá, o que foi falado é a definição do Japiaçu, né? Que é a citação que nós temos aqui, que é assim, que basicamente interdisciplinaridade refere-se às práticas de interação participativa entre campos de saberes conexos, incluindo a construção e pactação de uma problemática axiomática teórica comum, definidos em nível hierarquicamente superior de maneira consensual pelo grupo em vista a uma finalidade maior. Então, ou seja, cada um é entender que que os saberes ali estão interligados, ou seja, por mais que você estude algumas coisinhas isoladamente, no fim das contas uma coisa está interferindo na outra. Então, e o intuito desse texto também de aprimorar os aspectos de um rico panorama de reflexões e ferramentas que requerem o despertar, a leitura e reflexão por parte dos pesquisadores em geral, principalmente os ligados às questões ambientais, como forma de melhor criar e operacionalizar seus modelos práticos, né? Ou seja, dar ferramentas para melhorar essa comunicação. Nessa segunda parte, na contextualização dos estudos de natureza ambiental, é feito um levantamento de como que é tratada o estudo da natureza e tudo mais. E, em primeiro lugar, temos que entender como que a natureza era abordada pela sociedade, né? Então, esse é um primeiro ponto. Na Europa medieval, os autores destacam aqui que era a ideia de natureza orgânica, com os fenômenos espirituais e materiais entendidos independentes. Então, ou seja, ela tinha um aspecto divino, né? Místico, né? Muito presente, né? Você pode ver isso nas culturas celtas, você pode ver também, mesmo em movimentos indígenas, tudo assim, apesar de que aqui está referindo-se à Europa, mas praticamente para todo do mundo naquela época. Aí a partir do Renascimento, e tudo mais, nós chegamos à ideia da natureza máquina, que se iniciou um processo meio de dominação e transformação da natureza, ou seja, é um primeiro passo para tratar a natureza como um recurso, a princípio. E aí começa-se o processo de dicotomia entre corpo e mente, né? Tendo a natureza um corpo, portanto uma máquina, e a mente um espírito, total de verdade, fundamentada na religião, principalmente no cristianismo, né? Então, para a gente aqui do mundo ocidental. No próximo slide, então, à medida que as coisas foram avançando, você tem o que se chama a criação da metafísica da natureza, né, do Kant, em que estava fundamentando as leis da natureza e viabilizando o seu conhecimento, ou seja, estabelecendo padrões básicos, né? Então, e após isso, ou seja, de como você explora a natureza. E depois disso, no século XIX já, tendo um apoio nesse conceito do Kant e também no movimento romântico, a natureza retoma um pensamento mais orgânico, porém totalitário e harmonioso, tendo potenciais, tudo, né? Então, ou seja, a natureza já mudou um pouquinho. E aí, a partir desse momento, foi realçada a importância de se bem localizar e sistematizar o conhecimento da variedade e diversidade geográfica da superfície da Terra com explorações inter e intracontinentais, ou seja, conhecer mesmo o espaço de uma maneira mais aprofundada. E é nesse contexto também que entra a geografia, né, com as pesquisas do Alexander Humboldt, né, então, que começamos a entender a natureza como um organismo vivo em constante movimento e interação. Definido a partir de uma dialética de forças, o olhar do observador buscaria estabelecer unidades harmônicas em meio à diversidade dos fenômenos que se manifestam espacialmente. Então, ou seja, você entender a natureza como o objeto que é resultado da interação dessas forças. E também a própria percepção da pessoa já cria também uma referência. E nessa abordagem que foi levantada, as dualidades que caracterizam a modernidade de geografia já estão presentes. Então já
há uma separação entre a natureza e a humanidade. Então, assim, porém, desenvolvendo-se num direcionamento de juízo sintético realizado em cadeias explicativas, né? Então, ou seja, já há essa separação já está começando a acontecer aqui, isso no século XIX. Aí, os primeiros estudos que começaram a ter uma visão mais integrada disso, você já vem da escola russa, né? No caso do Dokuchaev, deve ser assim que pronuncia, né? Que já tem uma primeira base. Essa ideia dele já trouxe uma base para toda uma escola russa, né? De modelos conceituais, como o do Sochava, né? Que é importantíssimo para o geossistema, né? Tudo. E também você tem uma análise mais integrada de estudos de componentes da paisagem, né? Que depois resultaram em modelos ambientais, né? Então, ou seja, e aí essas dualidades foram tudo, elas se encontram presentes na geografia desde a sua fundamentação, porém elas aparecem de forma simultâneas, misturadas em proporções, sem uma aparente contradição, dissolvidas e mescladas em numa análise sintética característica de uma totalidade orgânica, né? Então as coisas estão lá, só que cada um estuda um pedacinho delas e não entende que há uma separação, né? Assim, que não entende que uma coisa, na verdade, depende da outra, né? São tratados separadamente, o que por si só é um problema. Apesar disso, né, no próximo slide, as abordagens teórico-metodológicas realçaram as contradições existentes, limitando os estudos ambientais, que foi essa parte que eu já mencionei. E nesse contexto, você tem a abordagem sistêmica, norteando de maneira tanto consciente quanto inconsciente as aplicações desses estudos, né? E aí, só que no fim das contas acabou trazendo como uma herança, né, os reducionismos e limitações da ciência, né? Então, ou seja, de separar uma coisa da outra, né? Então ficou dentro dos modelos que foram apresentados, né? Isso e essa dificuldade fica presente, mais forte ainda nos limites metodológicos quando se procuram tratar de maneira conjunta as informações humanas e físico-naturais, ou seja, você não vai conseguir tratar tão simplesmente uma coisa da outra. E a gente vê isso até mesmo até os dias de hoje, no fim das contas, né? E acaba diminuindo o poder de representação e diagnóstico dos problemas, das necessidades e potencialidades dos lugares e ambientes, comprometendo a execução e a capacidade prognóstica desses fenômenos. E a interdisciplinaridade começa a surgir como a evolução do conhecimento teórico experimental do século XX, exigindo um pensamento mais flexível acerca dos dualismos históricos que estão ali presentes, né? Que é esse aqui. Nessa terceira parte aqui, a evolução da perspectiva sistêmica, a gente vai tendo um ajuste. A ideia de que esse sistema ele já está sofrendo mudanças, porque em estudos da física, como ele destaca no começo desse setor, nos primeiros parágrafos, você tem algumas questões que só o sistema sozinho não dariam certo, não teriam funcionamento. Isso fica presente no seguinte, porque depois a situação descritiva precisou ser ajustada. Isso por quê? Alguns estudos de elétrons, partículas, se identificou o seguinte, que você tem que só o fato de você estar lá olhando a coisa pode já mudar toda a circulação dos elétrons, coisas do tipo assim. Então, entram em campo a probabilidade e a possibilidade, apesar de você ter uma certeza absoluta. Então, ou seja, é provável, é possível, e isso altera a relação sistêmica, né? A construção toda. Então, assim, então ficou entendido o seguinte, que não dá para se decompor a matéria em partes com existências independentes umas das outras, pois em seu nível fundamental não tem elementos isolados, mas sim que estão em uma teia complexa, né? Então, interconexões que compõem e ressaltam essa unidade de natureza, né? Então, você precisa ter esse contexto. E aí surgem duas teorias importantes, que é a teoria geral dos sistemas, né, do Bertalanffy, e a cibernética do Wiener, enfim. Então, que são campos totalmente interdisciplinares e os conceitos se entrelaçam-se nas diversas aplicações, o que não significa que uma é decorrente ou derivada da outra, ou seja, tem ligação, mas também não é
fundamental. A teoria geral dos sistemas buscou formular os princípios válidos para os sistemas em geral, independente das entidades que o constituíam. Entende-se como emergências a totalidade que não se reduz à simples soma de seus constituintes, e sim também com as suas interações. Tanto a realidade trata a realidade de forma holística e total, e a TGS concebe o sistema como um composto de relações internas consigo mesmo e relações externas com os outros sistemas num cadeia de sub e suprassistemas, né? Então, você tem essa lógica. Na perspectiva ambiental, na ecologia, o geossistema, tudo, são derivados da teoria geral dos sistemas, além de constituírem um sólido arcabouço conceitual para os estudos e modelos ambientais em geral. E a cibernética, a gente pode consistir ela como a ciência do controle e da comunicação no animal e na máquina, que é a chamada teoria das máquinas. Porém, aqui difere daquela ideia de natureza máquina que existia lá atrás. Porque aqui, no caso, o que você vai ter? É no sentido dela funcionar, ou seja, na forma, sua estrutura. Então, o mecanismo, quando você se alimenta, o que vai acontecendo. Então, quando você tira uma coisa da vegetação, o que vai acontecer, como que vai acontecer, e não em relação aos seus constituintes, ou seja, não está tratando como um recurso assim de imediato, pelo menos. Então, assim, e aí com isso busca-se o quê? Encontrar princípios de funcionamento nos seres vivos que pudessem ser reproduzidos nas máquinas artificiais, criando mecanismos cada vez mais automáticos, que é a automação, né? Então, ou seja, essa ideia de você buscar em uma máquina reproduzir algumas ideias orgânicas, né? Daí no próximo slide, um conceito que é extremamente importante é a ideia do feedback, né? Que é a retroalimentação, ou seja, uma vez que dele você vai ter construções, né? Então, ou seja, o seu regulamento, assim, a própria forma dele funcionar, seu funcionamento vai ser debatido e vai ser criado a partir desse feedback. Então, ou seja, se a coisa ocorrer de uma determinada maneira, o organismo ou a máquina vai reagir de uma determinada maneira, e se for de outra, vai ser de outra maneira, né? Então, e dentro desse contexto você tem os feedbacks negativos, que são aqueles que buscam corrigir problemas. Ou seja, se a coisa deu errado, tentar prevenir para que não dê errado na próxima. E os feedbacks positivos, que são aqueles ligados à desintegração e transformação do sistema. Ou seja, aqueles que vão aprimorar mesmo o sistema em si, não apenas corrigir erros, né? Clássica, no próximo slide aqui, a noção de ordem preponderava e dissolvia a ideia de ruído e desordem nas descrições físicas, não tendo significado. Então, ou seja, a ideia do ruído, do erro não estava presente, né? Esse aqui é um ponto importante. Já na metade do século XX, com o desenvolver científico, as desordens, instabilidades e desequilíbrios presentes, você já entra esse contexto de desequilíbrios, já estão presentes. Que já não tem essa ideia já tem essa ideia de não determinação, né? Então, vão se tornando um sistema bem complexo. Aí um outro ponto importante também é a ideia da irreversibilidade e das instabilidades, né? Porque elas fazem parte. Se existem possibilidades, probabilidades, é óbvio que você vai ter variações e outras questões importantes a serem destacadas, né? Então, assim, o que vai acontecer? Você vai ter a questão também é da própria irreversibilidade, que as coisas não voltam. Você não tem como refazer alguma coisa, né? E tomando isso e essa ideia, junto com sistemas instáveis e caóticos, a ideia de descrição é evolucionista, no sentido de constituir um fluxo unidirecional e irreversível ligado à entropia, que é a flecha do tempo, né? Então, ou seja, que o fluxo de informações de tudo vai numa única direção, pelo menos na escala temporal. E a redundância, ao contrário das incertezas, perturbações, é a responsável pela manutenção da ordem no sistema, que mesmo detendo instabilidades, ainda conservam o caráter seu determinístico de manutenção. Porém, esta é sempre no sentido de indeterminação, que detém uma relação de concorrências, antagonismos e complementaridades que permitem manter
o dinamismo de sua organização em estado criativo, que é o chamado caos determinístico, né? Que é exatamente o oposto disso que a gente estava vendo. O criativo, nessa perspectiva, pode ser considerado como a produção do novo, resultado de um processo de transformação organizacional, caracterizando-se pela formação de estruturas novas e funcionamentos novos, evidenciando que a criação é uma emergência do sistema. Ou seja, essa parte aqui é a ideia da criatividade, ou seja, do novo, da novidade, do fora do comum. Ou seja, que o geossistema, as teorias sistêmicas, né, acabam abordando. E assim, nesse último slide aqui, se emerge o conceito de auto-organização, que só ocorre em sistemas que funcionam longe do equilíbrio. Ou seja, sistema assim, primeiro temos que ver o que é o equilíbrio também, né? Mas então, porque ele está sempre buscando o equilíbrio. Então ele tem que se organizar para isso. E um ser vivo é nesse sentido. Então, e quando você coloca ainda esse conceito de auto-organização de um ser vivo, né? Então, assim, entra numa perspectiva que é chamada autopoiese, né? Então, nesta não é apenas considerada a ideia de processo, mas também de projeto, no sentido de ser algo inerente ao programa genético dos constituintes biológicos, ou seja, é a adaptabilidade desse ser vivo, né? Isso acaba sendo muito presente. No próximo tópico aqui, na parte aspectos da relação homem-natureza, sujeito-objeto, é uma relação, é entender como que essa relação está acontecendo, né? De fato, relação entre o homem e a natureza. Então, assim, em relação aos estudos ambientais, houve maior ênfase às considerações relacionadas à inerência do humano à natureza, com vista a concebê-lo sobre um mesmo foro, porém realçando suas singularidades de manifestação e entendimento. É entender, sim, que apesar de um fazer parte do outro, do homem fazer parte da natureza, ele tem suas peculiaridades, coisas que fogem um pouco da lógica da natureza. E aí isso fica evidente nas teorias sistêmicas, né? Então, que a interconexão dos sistemas acima e dos sistemas abaixo acabam realçando as singularidades que constituem as emergências como produto da funcionalidade dos sistemas, né? Então, ou seja, você tem essas singularidades vão aparecendo. E mesmo estando nas mesmas realidades, esses constituintes, as emergências, não podem ser entendidos do mesmo jeito, pelas mesmas formas, né? Das mesmas maneiras, pois estão em domínios de ação e comunicação bem diferentes. A visão sistêmica desses seres vivos, próximo slide, a partir de tais bases, desenvolve assim uma atitude epistemológica intermediária, a tendência dual da relação sujeito-objeto. Então, ou seja, você acaba tendo um meio termo para a colocar um e colocar o outro juntos, né? E isso é um ponto de conexão, de dificuldade. Então, assim, historicamente você tem a vida sendo tratada de duas maneiras, né? O vitalismo, que é o princípio vital e você tem as leis físico e químicas, e o mecanicismo, materialismo e naturalismo explicando a vida a partir dos princípios mecânico, físico-químicos das leis da matéria, né? Então você vai ter essa divisão aqui. A especificidade humana está ligada por conta da produção de conhecimento, da cultura, ou seja, o fato do homem produzir informação, ou seja, produzir, armazenar essa informação e difundir essa informação, coloca ele num aspecto específico. E essa é a relação entre sujeito e objeto. Porém, com as existências disjuntas, né, que não se intersectam. Então, você estava tendo a dificuldade deles não se encontrarem. Esse é que é o ponto. Porém, você tem a questão da relação de geratividade mútua, cujo domínio da conduta emerge como resultado global da dinâmica fisiológica do organismo, que por sua vez o guiará no curso de sua própria mudança estrutural, ou seja, você vai ter essa estrutura mudando, essa construção, essa constituição. E aqui na parte final aqui do tópico 4, né? Então, mesmo que você tenha um arcabouço que associa os multidomínios, dimensões da realidade, as contradições, os antagonismos entre a relação à natureza continuam lá. No fim, isso fica cada vez mais evidente que você não vai conseguir estudar os dois juntos. As dificuldades, essas questões, essas barreiras, elas vão continuar. E nesse sentido, o esforço
pode ser para a constituição de caminhos que busquem resolver essas consistências, ou seja, que tem alguma coisa para resolver, para buscar caminhos mais flexíveis, ou seja, caminhos que permitam você trabalhar de forma mais aberta, mais prática, né? Então, essa que é uma das grandes questões que a gente precisa trabalhar. Nesse próximo tópico, a gente vai ter aqui agora as aproximações com os estudos e modelos ambientais, ou seja, colocar de fato toda essa discussão teórica que foi feita até agora, principalmente da parte dos sistemas, né, e em aproximação com os estudos ambientais. Então, ou seja, você vai ter os modelos ambientais sendo adequados aos modelos sistêmicos, ou seja, sendo utilizados assim. E aí o que acontece? Por estarem diretamente ligados à complexidade física da natureza, muitas das aproximações conceituais e analíticas em relação aos avanços descritos estão vinculadas aos estudos da dinâmica dos sistemas físicos ambientais. Então, ou seja, os aspectos naturais da natureza acabam formando um sistema próprio, né? Então, pelo menos esse é um entendimento que eu tive aqui nessa parte. E o caráter implícito com que as teorias são tratadas em estudos e modelos ambientais acaba dificultando sua reflexão teórico-epistemológica em favor de procedimentos práticos mais normativos e unilaterais. Então, ou seja, é necessário que as teorias se adequem, se ajustem a essas necessidades. Porque no fim das contas você vai acabar separando uma coisa da outra, né? Então você vai conseguir construir um sistema de imediato que você tenha a presença do homem e da natureza estando juntos, como elementos de um mesmo grupo, né? E aí, no caso, inicialmente, os modelos de predição que utilizam ferramentas estatísticas procuram reconhecer os padrões pré-caóticos presentes na dinâmica dos constituintes espaciais, como forma de decifrar a incerteza determinística pelos quais os processos estão sujeitos, ou seja, trazer aqui uma ideia, entender como que as coisas funcionam antes da ideia do caos, né, da incerteza, e ver e tentar pensar o que pode acontecer, quais as possibilidades, né? E no fim das contas, as condições caóticas presentes nos sistemas ambientais exibem ordens com padrões complexos em diferentes escalas e com limites definíveis, mesmo que sejam arbitrárias essa definição. Então, ou seja, você tem alguns padrões que são possibilidades, né? Mas no fim das contas, mesmo elas acabam sendo difíceis de ocorrer, de você conseguir analisar. E os componentes que representam o quadro ambiental, ou seja, as áreas de estudo que levam em conta mais o ambiente, que aí no caso o clima, o solo, a hidrografia, a geologia e a própria vegetação, a ação humana. Então dentro dos sistemas dissipativos, né, encontram nessa teoria um modelo invariante que unifica suas dimensões e domínios rítmicos num integrado e multifluxo sistema de matéria e energia, ou seja, então eles estão como se fossem atuando de maneira única, ou pelo menos estudados assim, né? E a própria auto-organização pode ser reconhecida na dinâmica dos sistemas ambientais, dependendo da escala temporal adotada. Nessa dinâmica, a interconexão dos fatores físicos e ambientais pode apresentar em sua evolução conjuntamente fases e processos dissipativos que são auto-organizativos e que não são auto-organizados. Eles têm capacidade de organizar, de se auto-organizar, mas eles não são. Eles têm essa possibilidade, mas eles nunca estão, de fato, numa organização própria. Aí, no caso, no próximo slide, você tem aqui que os modelos de estudo ambientais, mesmo que de forma implícita, carregam a perspectiva dual, que é a pressuposição de um tempo reversível traz. Assim, mesmo que a noção de entropia, que direciona o tempo irreversível, não seja novidade para os estudos sistêmicos e geográficos, isso não impede que fundamentos e interpretações clássicas associadas ao tempo reversível ainda estejam influenciando os aspectos analíticos e operacionais dos modelos. Ou seja, no fim das contas, por mais que você tenha alguns aspectos já bem estabelecidos,
você ainda tem algumas interpretações antigas que interferem no modelo, ou seja, algumas coisas que já deveriam ter sido superadas ainda não foram. E aí vamos lá. E conceber o homem como inerente à dinâmica física da natureza acaba por reafirmar a não existência objetiva de qualquer representação, modelo conceitual feita do quadro homem-natureza. Então o homem inerente à dinâmica física, ou seja, você vai acabar a ideia de que você não tem nenhuma separação entre eles, né? Ou seja, a ideia de que você não tem um modelo junto, e sim apenas esse distanciamento. E aí, nesse ponto, nós temos aqui então que muitos fenômenos humanos, como o social, o econômico, o administrativo, o urbano, etc., detêm aspectos de suas dinâmicas como típicas, e por isso podem ser concebidos e descritos de forma analítica sistemicamente, ou seja, são coisas naturais, assim, habituais, né? Não natural de natureza, mas habitual que essas coisas estejam acontecendo. Só que quando você vai colocar isso em estudo ambiental, isso não vai acontecer, pois isso não traz uma ideia, um modelo global. Porque afinal de contas, quando você tem os fenômenos humanos, eles ocorrem de maneiras localizadas, de maneiras específicas, né? Então assim, as emergências, então no caso aqui, nesses estudos não dá um modelo pois as emergências, né, principalmente dos seres vivos, encontram sim domínios distintos dos componentes, com singularidades e especificidades que muitas vezes não permitem ser descritas, pelo menos de uma forma mais adequada pela análise sistêmica. Então você tem essas diferenças acontecendo também. E aí, de uma forma geral, nos diagnósticos ambientais sistêmicos, a síntese do meio antrópico advém da quantiqualificação das informações colhidas. Então você sempre vai tratar a definição do meio humano, modificado pelo homem, basicamente, né? Então, a partir das informações que foram colhidas. E isso já é um ponto que você tem que observar. E aí, nisso, a gente pode falar que os mitos das eficiências técnicas e da utilização unilateral de métodos racionais de decisão já vêm sendo questionados em favor de diagnósticos e planejamentos mais participativos nos seus aspectos socioeconômicos e culturais. Ou seja, as eficiências dos contextos já são contestadas e outros aspectos locais acabam sendo considerados também nos métodos de decisão, né? Então, ou seja, porque afinal de contas cada lugar tem a sua característica e você não vai conseguir adotar isso de maneira igualitária. E aí vem o problema de tratar o físico natural e o humano conjuntamente, é um questionamento constante nos estudos ambientais. Por isso, considerações pertinentes já foram levantadas para melhor pensar e operacionalizar de forma mais flexível o tratamento dessas esferas. Ou seja, buscar melhorar mesmo os estudos ambientais. Assim, essa questão de tratar esses juntos já é uma questão pertinente e importante. Então, se basear numa perspectiva ecológica, é possível conceber dois tipos de estudo não excludentes das interações do homem com o ambiente natural. Inicialmente pode tratar o Homo sapiens pela sua condição biológica como emergente dos sistemas naturais e pertencente ao seu ambiente físico, e com isso certas imposições e limites. Então esse é um fator que precisa chamar muita atenção, porque você pode fazer dois tipos de estudo, que um não vai eliminar o outro, mas que um que você vai focar mais no ambiente e o ser humano ali colocado, e um tratando do ser humano, incluindo o meio ambiente em volta dele. Então, é algo para se observar. E aqui nesse último slide, do tópico 5, né, a elaboração e aplicação de abordagens integradas que combinem o desenvolvimento socioeconômico e a manutenção das potencialidades ambientais torna-se um amplo desafio à sociedade moderna, né? Então, é o grande desafio, você realmente aplicar, colocar sistemas e discutir os sistemas todos juntos, unificados, de maneira que você coloque a humanidade e a natureza andando no mesmo trilho. Não como se o ser humano fosse um alienígena, né? Então, e uma das tarefas nesse sentido é de estruturar uma concepção em que a conservação dos recursos naturais não necessariamente contradiga as metas de desenvolvimento das necessidades humanas,
que é a discussão que a gente vai ter em conferências do meio ambiente, na produção, nos papéis que cada país deseja assumir, né? E nas considerações finais, aqui no caso ele retoma alguns pontos que foram abordados no texto, né? Então, que é, no caso, a teoria como mediadora e direcionadora dos entendimentos acerca da realidade. Ou seja, que muita gente entende o real, o espaço, o mundo real a partir da teoria. E muitas vezes isso ainda é meio falho. Então, assim, e a ideia de ordem universal acabou tendo um questionamento em favor de um balanço com a desordem, ou seja, de que as coisas elas não seguem um padrão, uma organização. Que sempre que tem um fator de interferência, a coisa muda e a gente tem que se adaptar e descobrir como que vai ser. O que isso e um outro ponto que ele destacou importante é a dificuldade de efetivação das práticas interdisciplinares, principalmente na relação entre ciências, humanidade, natureza e sociedade, ou seja, no contexto humano aqui da coisa. Bom, e a abordagem sistêmica, né, focada nas interrelações, conectadas com entendimentos teóricos e experimentais de avanços científicos, pode oferecer amplos entendimentos que já estão sendo aproveitados por pesquisadores, mas que ainda no Brasil isso ainda não acontece tanto. Então, ou seja, você já tem abordagem sistêmica em vários outros setores, atuando em outros países. Aqui no Brasil ainda nem tanto. Esse aqui é um ponto a ser observado. Um penúltimo item aqui da apresentação, a abordagem sistêmica de maneira implícita nos estudos ambientais. Então, ou seja, ela já está muito inserida na discussão mesmo, né? Não importa qual seja o foco. E por fim, a ciência geográfica, que é a última frase do texto, assim eu estou pegando aqui, ciência geográfica localizada na intersecção da natureza e sociedade, do objeto e sujeito, da ciência e humanidades, ganha em perspectiva renovadas possibilidades de aberturas inter e interdisciplinares. Ou seja, a própria ideia de você ter uma ideia sistêmica que abraça tanto a natureza quanto a sociedade, sim, abarca essas duas ideias, tem um potencial muito grande para a geografia, que é o sonho de todo mundo aqui, que no fim das contas a gente não tenha mais a geografia física e a geografia humana como coisas tão distintas e tão separadas, e sim que elas caminhem no mesmo caminho, mesmo que a academia ainda tenha um pouquinho de dificuldade com isso. Tá certo? Então, essa foi a apresentação, espero que tenha ficado legal. Na descrição eu vou colocar aqui a apresentação de slides também, tudo, e também o link para pegar o artigo na sua revista mesmo, tá bom? Um abraço a todos.